Pronto, eu estou gravando. Show! Boa noite a quem está nos acompanhando. Mais uma vez, é uma imensa satisfação estar aí com todos vocês, certo? Estamos aqui numa, num momento, né? Um momento nosso, um momento de mentoria, um momento um pouco mais restrito, um pouco mais privativo, né? Para vocês. E não se acanhe, não. Estou aqui para tirar todas as suas dúvidas, passar algumas informações, conversar, né? Porque eu acho que essa parte de mentoria é mais uma parte de troca, de compartilhamento e troca de ideias. Então, já peço a vocês, aqui não é um monólogo, aqui é para a gente conversar, trocar informações. Ou seja, eu passo alguma informação relevante para você e você me dá um feedback. Você me diz se está bom, se está acompanhando, se está entendendo, o que você, as suas vulnerabilidades, que a gente vai bater aqui também, certo? A gente está aqui para abrir a mente de vocês, justamente para fazer, falar esse ponto de estratégia nos estudos. Como eu disse, é um passo a passo, né? Estudo. Primeiro ponto, concurso público não é o mais inteligente que passa. Isso eu acho que todos vocês já sabem, tá? Concurso público não é o mais inteligente que passa, e sim o mais estratégico. Um jogo de futebol, por exemplo, não é o melhor time que ganha, e sim o que tem a melhor tática, a melhor estratégia, entendeu? Então a gente vai de acordo, a partir desse viés, certo? Questão estratégica. Tudo hoje tem que ter um planejamento estratégico, tá? Tanto para você passar no concurso, quanto para você exercer a profissão que você almeja, a profissão que você escolhe, tá bom? Então, aí vocês já me conhecem, né? Professor Adriano Abidon. A gente vai fazer hoje a nossa mentoria Caveira, né? Mentoria Caveira, da Polícia Penal do Estado do Ceará. Só não me venha com a pergunta, ai, professor, mas a Polícia Penal vai sair o edital agora? A pergunta não é essa. A pergunta é, se sair o edital, eu estarei preparado? Essa que é a pergunta que você tem que fazer, tá? Então, esqueça essa questão de edital. Quebre esse paradigma de querer estudar apenas com edital. Porque quando o edital sair, na hora que apontar para a iminência do edital, da saída do edital, você já tem que estar mais da metade do caminho, já tem andado mais da metade do caminho. Já está preparado mais da metade do caminho. Porque aí a gente vai apontar, a gente vai justamente jogar para a parte estratégica, para você conseguir dar a volta no edital umas 3, 4 vezes e ficar bastante afiado. Beleza? Vamos começar aqui, tá? Professor Adriano Abidon, mentoria Caveira, que a gente vai fazer. E estou aberto aqui ao bate-papo. Quem tiver dúvida, pode ir mandando aí, tá ok? Conceitos iniciais. Pessoal, por que eu trouxe esses conceitos iniciais? Muita gente ainda confunde o coach com um mentor, tá certo? O que vem a ser uma mentoria, por exemplo, tá? Mentoria é um processo de aceleração de carreira, através do acompanhamento por um profissional mais experiente na área de atuação desejada. Ou seja, a principal diferença, o mentor é uma pessoa que está dentro da profissão que você almeja, tá certo? Tá aqui um profissional mais experiente na área de atuação desejada. Se você está estudando para a Polícia Penal, você ainda é um concurseiro para a Polícia Penal. E quem vos fala aqui já é um policial penal e já passou por tudo que vocês estão passando, pode ter certeza. Né? Não vamos falar aqui de intensidade, porque cada um tem sua história. Né? Cada um tem sua história. Então não vamos ficar comparando uma história com a outra. Tá? Então, aqui o que importa é você estar estudando com uma pessoa que já está dentro da área que você quer, que você tem interesse, certo? E passou por todos esses processos. O que eu trouxe aqui para vocês foi praticamente o meu processo que eu aprendi na marra, tá? E o objetivo da mentoria, professor, qual é? Auxiliar no planejamento e execução de ações estratégicas e coerentes com seus anseios profissionais, tá? Então, é planejar e executar. Não adianta só você planejar e nunca executar, tá? Então,
vamos partir desse princípio, certo? Vimos o que é, uma breve introdução, o que é a mentoria e o objetivo dela. Professor, mas o que é o coach? Você disse que tem uma certa diferença. Tem a sutil diferença, é que o coach não precisa ser da área que você almeja, não precisa ser atuante da área que você almeja. Ele vai trazer as experiências profissionais, as experiências que ele passou, mas não necessariamente relacionada ao que você almeja, tá? Então, a diferença básica é essa daí. Mas vamos seguindo. Planejamento. A gente vai começar com a parte de planejamento. Professor, mas eu não entendo essa questão. Porque assim, por que eu espero o edital sair, professor? Porque eu vejo as matérias que está sendo cobrada no concurso. Então, eu consigo estudar apenas as matérias que vão ser cobradas no concurso, tá? Mas para isso, você não precisa esperar o edital sair. Você pega o edital anterior. Você vai ter que fazer um passo a passo, que é o que a gente vai falar aqui, tá ok? Planejamento, ó. O objetivo maior desse planejamento, tá? O objetivo maior de uma mentoria, o planejamento dela é o quê? É diminuir a probabilidade de dar erro no que você escolheu, tá? Diminuir a probabilidade de dar erro. Você se preparar de uma forma mais, digamos assim, mais resumida. Eu não gosto muito dessa palavra, porque senão a pessoa vai pensar, eu vou passar no concurso com 3 meses de estudo. Não é assim. Não é assim, tá? É só melhorar o seu caminho, tá ok? Então aqui, ó, diminuir a probabilidade de dar erro. Professor, quer dizer que a mentoria vai fazer com certeza eu passar? Não. Vai lhe dar as ferramentas. Você pode ter os melhores cursos, você pode ter os melhores materiais, mas se você não se dedicar, não vai cair do céu, não. Então aqui, se você absorver, se você levar para a sua preparação, com certeza você vai se dar bem, tá? Estabelecer uma rotina, isso aqui já é clichê, né? Estabelecer uma rotina. Professor, eu tenho 3 filhos, eu passo o dia trabalhando, eu não tenho tempo. Isso aí é um mito, tá? Todo mundo tem tempo. Só que você tem que botar na balança. Você tem que saber o que você realmente quer, porque cada escolha é uma renúncia. Se você escolheu estudar, escolha estudar até passar. Não vai fazer o que eu fiz também lá atrás. Começa estudando, é cansativo, dá uma parada. O edital não vem, vou dar uma parada. Então, isso vai acumulando. Esses erros vão se acumulando, tá? E vai ficando cada vez mais distante a sua aprovação. Se você estabelecer uma rotina e mantiver essa rotina até você passar, não tem para onde correr. É um ciclo, é cíclico, né? É redondo, tá? É redondo. Você pegar o edital, praticamente as mesmas coisas que vem cobrando. Algumas atualizações, coisas que vêm a mais, outras que vêm a menos, mas é basicamente o alicerce é a mesma coisa, tá? Estabelecer um horário também de extrema importância, senhores. Isso aqui tem que se tornar algo profissional. Profissional. Antigamente você poderia brincar de estudar. Hoje não. Hoje não tem como mais brincar. Se você pegar as questões das provas anteriores, eu vou estudar para PM, que é mais fácil do que estudar para a Polícia Federal. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. Se você pegar as provas, essas provas mais recentes agora que foram aplicadas, é algo surreal. Para que um exemplo maior do que a Polícia Civil daqui do estado do Ceará? A Polícia Civil do estado do Ceará veio com um nível altíssimo, certo? Então, vamos desmistificar isso, tá? Vamos desmistificar isso, ok? Estabelecer um horário é de extrema importância. Para você criar uma rotina, criar um hábito, você tem que ter um horário fixo e tem que fazer valer aquele horário. Professor, mas eu não tenho tempo. Tira 2 horinhas que dá certo. Professor, eu tô já esgotada. Tira 1h30, mas faça, certo? Por isso que eu falei aqui, a diferença da teoria, né? Teoria e prática, tá? E prática. É uma balança aqui. É uma balança. Se você só colocar peso aqui na teoria e não praticar, vai desequilibrar. Você tem que estabelecer a teoria e praticar, tá bom? Montar a base das matérias. O que a gente tem que fazer? A gente tem que montar um alicerce, certo?
Por exemplo, professor, eu estou estudando para a Polícia Penal, mas eu quero carreiras policiais. Então, você abriu o leque. Dá para estudar? Lógico que dá. Quem pode o mais, pode o menos. Professor, eu estou estudando para a Polícia Federal. Se aparecer mais uma vez a Polícia Militar do Ceará, dá para estudar? Dá, lógico. Você está estudando macro, certo? Você está estudando macro. A amplitude é maior. E dá para você adequar, sim. Como? Montando a base das matérias, certo? Português, informática, raciocínio lógico. Ah, professor, mas raciocínio lógico não cai em todos. Mas você tem que estudar. E vai até melhorar para a sua assimilação de conteúdo nas outras matérias, como o nome já diz, é um raciocínio lógico, é uma lógica que você vai usar para melhorar seu raciocínio, tá? Então, você estuda, eu estou falando para quem quer carreiras policiais, tá? Para quem quer polícia penal, provavelmente não virá raciocínio lógico, provavelmente, tá ok? Iniciar o ciclo de estudo, muito importante, é o que eu acabei de falar. Teoria é diferente da prática. Se você utilizar só a teoria, não vai dar certo. Se você utilizar só a prática, também não vai dar certo. Você não vai ter o embasamento necessário, tá? Então, o ciclo de estudo, ele vai envolver isso tudo, ok? Ele vai envolver a teoria na hora certa, ele vai envolver a prática na dosagem adequada e depois vai ampliando, né? Vai massificando, vai maturando os conhecimentos na sua mente, ok? Estipular uma meta. Tudo começa por aqui, tá? Tudo começa por aqui. Você vai ter que estipular uma meta. Se você não estipular, você vai ficar pulando de galho em galho. É lógico que a chance tá aqui, ó. Ao invés de você diminuir a probabilidade de dar erro, você vai aumentar a probabilidade de dar erro, certo? Por quê? Porque você não vai estipular a meta, você vai ficar muito vago no meio de centenas de matérias. Então, você vai querer estudar tudo, aí tem hora que você vai saturar o seu cérebro, porque tem um limite, você vai saturar o seu cérebro com coisas que você não vai precisar, tá? Aí, quando você colocar as coisas que realmente você vai precisar, vai bloquear. Vai bloquear. Isso aí se chama estafa mental, né? O cansaço mental, tá ok? Então, estipule primeiro uma meta para você, em cima dessa meta, você conseguir fazer a sua preparação, tá ok? Vamos seguindo. Tá dando para entender aí, né, pessoal? Estão dando um ok aí. Então, aqui, primeiramente, meta. Estabeleça essa meta. Professor, como é que eu vou fazer isso? De acordo com as suas necessidades e com as suas vontades. A nossa meta é o quê? Ser concursado. Não é isso? Concursado. Professor, eu quero ser concursado, mas isso, sinceramente, não é uma meta, né? É um objetivo seu, ser concursado. A sua meta é o quê? É você dizer qual é a área que você quer. Dizer qual é a área que você vai seguir. Por exemplo, eu quero ser concursado. No nosso caso aqui, eu quero ser policial penal. Polícia penal. Ah, legal. Então, com base nisso aqui, ó, na sua meta, é o que? Alcançar a tão sonhada aprovação no cargo que você almeja, na Polícia Penal. Então, com base nisso, a gente vai montar estratégia de estudos, ok? A gente vai estipular plano de estudo, Com base nisso, a gente vai fazer uma balança entre trabalho e estudo. Trabalho e estudo, que vai estar inserido aonde, pessoal? Vai estar inserido aonde? Na sua rotina. Entendeu aí como é que funciona? Então a gente vai começar a montar na nossa cabeça, certo? Na nossa cabeça, o que realmente a gente vai querer, aonde a gente vai chegar. E outra, se você estipulou uma meta, é o que eu sempre falo, professor, eu sonho em ser policial penal. Quem sonha, infelizmente, eu tenho que dizer, quem sonha é criança, certo? Quem sonha é criança. Você não está aqui para sonhar. Você está aqui porque você tem um objetivo, certo? Se você tem um objetivo, você tem que traçar metas para alcançar esse objetivo. Então, se o seu objetivo está aqui, você tem essa caminhada todinha, você não vai parar aqui, porque senão nunca você vai chegar no seu objetivo. Então,
Você estipula o seu objetivo através da sua meta, tá? E você faz um caminho até chegar. Por isso que você tem que estudar. Até quando, pessoal? Estudar até passar. Que é diferente de estudar para passar. Tá? A diferença de estudar até passar e estudar para passar. Porque aqui, ó, estudar para passar vai gerar muito mais desconforto, vai gerar muito mais bloqueio do que aqui. Certo? Se você está preparado para estudar até passar, pode cair canivete, pode cair pedra. Você vai estar lá de pé. Se você não passou, você vai estar lá de pé. Aqui não. Estudar para passar. Por quê? Porque aqui você vai esperar edital, você vai esperar apontar as notícias do concurso, aí vai ficar naquela, ai, mas vai ser suspenso, ai, mas vão anular, ai, mas será que vai ser agora? Vai ficar nessa ansiedade que também ajuda a bloquear seu cérebro, tá? Então, se você estiver preparado para cá, você vai conseguir conquistar, certo? Conquistar com mais velocidade do que aqui. Tá ok? Vamos seguindo. Vamos lá, apagar aqui. Foco e determinação. Vocês estão vendo aqui que a gente está fazendo um passo a passo. Professor, mas está muito chato, mas é preciso. É preciso para poder você criar, né, na sua cabeça ter uma orientação, ter um norte para onde você vai, tá? Para onde você, como você vai iniciar, certo? E para quem já iniciou, para quem já está na pegada, isso aqui também serve, porque às vezes você está com a estratégia errada. Você está fazendo, né, um plano de estudo de forma errada para a sua rotina, tá ok? Foco e determinação. O primeiro passo aqui que a gente tem que seguir é conhecer o seu edital. De extrema importância, senhores, aqui. Por quê, professor? Porque o edital é a lei do concurso, tá? O edital é a lei do concurso. Então, se você não conhecer o seu edital, como é que você vai estudar? Olha a analogia, olha a analogia. Eu acabei de falar para vocês que quem passa no concurso não é o mais inteligente, e sim o mais estratégico, e sim aquele que encurtou o caminho de forma estratégica para conseguir abordar o que realmente a banca cobra. Então, aqui, o que é importante? Conhecer o seu edital para ver todas as etapas. Ó. Ponto 1. Conhecer as etapas do concurso. Etapas. A atribuição do cargo. Atribuição do cargo. Por quê, professor? Porque se você começar a ler e pesquisar sobre a atribuição do cargo, você vai chegar e vai falar, não, isso eu pensava que era de outro jeito. Vai evitar de você passar no concurso, igual pessoas que eu conheço, que passou no concurso, foi para o curso de formação, quando estava próximo já a entrar em exercício, desistiu. Por quê? Por causa da atribuição do cargo. Então, é de extrema importância você conhecer, tá? Etapas, as atribuições, as matérias que caem no seu concurso. Matérias, por isso que a gente fala, vamos estudar pelo edital anterior, não vamos esperar um novo edital. Se vier alguma mudança, a gente faz a readequação do conteúdo, tá certo? Mas esse é trabalho nosso, não é trabalho seu que está estudando, ok? Etapas, atribuição, matérias, né? Matérias, o peso das matérias, lembrando vocês, eu não sei se vocês lembram, o último concurso, o meu concurso, que foi de agente penitenciário, tiveram pesos diferentes nas matérias, que a gente vai ver mais à frente, tá? Então, a gente tem que montar a estratégia com base nisso também, certo? A gente vai ter que conhecer a banca, conhecer a banca, tá? A banca do seu concurso. Por quê? Porque a forma de abordagem é diferente. Pode vir questão certo e errado, ABCD, ABCDE, tá ok? E a forma de abordagem, o aprofundamento da abordagem daquele tema, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai começar a praticar através da banca. Eu disse para vocês, não é o time mais forte que ganha sempre, e sim o mais estratégico. O que é que ganha jogo, no caso do futebol? É gol. Não adianta ser o melhor time e não fizer gol. Vai ficar empate direto. Entendeu? Então aqui é do mesmo jeito.
você vai conhecer a sua banca e você vai praticar em cima do que aquela banca costuma cobrar, tá ok? Então, primeira importância aí é conhecer o edital. A partir daí a gente vai começar a trabalhar, tá? A partir daí a gente vai começar a trabalhar. Segundo ponto, eliminar as distrações. Isso aqui, pessoal, isso aqui é de extrema importância. Que tipo de distrações, professor? Pessoas negativas. Vocês já estão tendo pessoas negativas na vida de vocês aí? Pessoas negativas que vão dizer, ai, tu vai estudar para esse concurso? Ah, o pessoal lá, a polícia penal, o pessoal morre, tem muita rebelião, você vai ficar tratando com preso, o pessoal vai te fazer refém. Cara, se afasta. Se é o que você quer, você vai em frente. Não escute esse pessoal. E, principalmente, as pessoas que falam são aquelas que não passam, tá? São aquelas que não passam. Porque quem passa, eu posso bater no peito e dizer para vocês, esqueça isso. Não vá pensar nesse lado negativo, tá? Ah, professor, quer dizer que é o mar de rosas? Não, não é o mar de rosas. O trabalho é cansativo, o trabalho é desgastante, psicologicamente, fisicamente, mas no meu ponto de vista, para mim, é de extremo prazer, de extrema sensação, assim, prazerosa que eu faço, entendeu? Eu faço porque realmente eu gosto, tá? Aí que vai entrar o quê? O lado de você ter aquela fugiu a palavra agora, você ter um feeling, né? Um tino para aquele cargo, tá? Então isso aqui é de extrema importância, tá ok? A vocação, pronto, chegou a palavra, vocação para ser policial penal, ok? Elimine as distrações, com o quê? Pessoas negativas, celulares, na hora dos estudos, tá? Celular, redes sociais, sociais. Professor, eu vou deixar de sair? Não, eu disse redes sociais. Eu não disse vida social. Mas, consequentemente, quando você começar a sua preparação, você vai se afastar de pessoas que realmente são pessoas que não importam, tá? Que você não está vendo agora. Porque as pessoas que importam são aquelas que realmente aplaudem você quando você estiver se preparando, na sua preparação. E não somente quando você já está no resultado final da sua preparação, que é a sua aprovação, tá? Então, essas que são as pessoas certas de você estar do lado, ok? E de pessoas vitoriosas, pessoas que conseguiram passar. É simples. Pergunte para qualquer pessoa como é que é estudar no concurso, se vale a pena estudar para esse concurso. A pessoa vai dizer que não. Agora, pergunte para quem é do cargo, pergunte para quem é concursado se vale a pena estudar para concurso. Totalmente diferente a resposta. A pessoa só vai faltar pegar na sua mão e lhe explicar passo a passo aqui como é a sensação, entendeu? Então, esse tipo de distração vai fazer você se bloquear. Você tem que limpar a sua mente antes de sentar, tá? Antes de sentar para estudar. Por que eu falo isso? Porque eu tenho déficit de atenção. E é diagnosticado. Não sou eu quem diz. É diagnosticado. Eu tenho dificuldade. O que vocês estudam em 1 hora, eu tenho que estudar em 3 horas, 4 horas, para poder eu conseguir assimilar aquele conteúdo. Daí você tira a dificuldade que eu tive na minha preparação. Mas isso não vem ao caso, tá? Também por conta de distração. Déficit de atenção é o quê? Qualquer coisa você se distrai. Aí, para você retornar aos seus estudos, requer um tempo. Tá? Tem estudos que apontaram que quando você desvia o foco para o celular, quando você volta, o seu cérebro ele demora quase 14 minutos para poder voltar ao foco total que você estava. Tá ok? Vamos seguindo. Estão entendendo, pessoal, como é que tá? Vão dando feedback aí, tá ok? Paradas excessivas. Como assim, professor? Você senta para estudar, aí você para ir ao banheiro, já dá logo aquela mijadeira. Banheiro. Acabei de falar, olhar o celular. Comer, você para comer. Você para descansar. Professor, mas eu vi um método que a gente tem que parar. Esqueça. No início você precisa de conteúdo, tá? Eu não sei se é porque eu sou assim e eu quero que vocês percebam que deu certo. Não estou pedindo para você ser igual a mim. Cada um vai montar uma estratégia. Mas para a gente montar uma estratégia, a gente tem que ter bagagem, tá? A gente tem que ter bagagem para poder montar, certo? Eu sou assim, eu me sento, se eu não ler um capítulo todo de algo, eu não vou parar enquanto eu não ler. Eu não vou parar, 10 minutinhos, vou descansar 2. Eu não estou criticando os métodos aqui.
certo? Eu não estou criticando, estou dizendo que comigo não funcionou. Ah, mas tem um método Pomodoro que já é comprovado, que você para 5 minutos a cada 30. Comigo não funcionou, tá ok? Isso aí vai ser na prática de vocês. Mas eu indico você estipular a sua meta e você atingir aquela meta. Se você estipula 2 horas de estudo, teoria, dessas 2 horas você para isso aqui tudinho, você não vai ter 2 horas de teoria. Então, se você parar, você para o cronômetro para quando você for fazer isso tudo. Para você ter 2 horas líquidas de estudo. Tá certo? A dica que eu dou para vocês. Se parar, bota o cronômetro. Você tem que estipular e tem que atingir a sua meta. A gente vai ver que as metas elas têm que ser diárias, semanais e mensais. Tá? Diárias, semanais e mensais. Ok? Materiais em excesso. Isso aqui também, pelo amor de Deus. Você pega PDF grande. Você pega cursos. Professor, tem um curso do Objetivo. Tem um curso de tal canto. Tem um curso de tal canto. Tem um material de tal canto. Meu amigo, você tem que fazer um filtro disso aqui. Isso vai lhe atrapalhar. Eu não estou dizendo que você precisa estudar somente por um professor. Não. Você pode estudar a mesma matéria por 3, 4 professores. Mas cuidado com a quantidade de material que você tem. Porque esse aqui pode pensar de um jeito que esse aqui não pensa, e esse aqui vai dizer que esse aqui está pensando errado. Sendo que esse aqui estava lhe dando uma orientação mais focada. Esse aqui, ele estava lhe dando orientação, mas ele estava deixando um pouco mais amplo. Esse daqui já era coisa demais que você não vai usar. Esse aqui nem se fala. Então tem que tomar muito cuidado na escolha do seu material também, certo? Na escolha do seu material também. Isso aqui é de extrema importância, tá? PDFs, cursos, vídeos em excesso, tá? Tudo em excesso não vai dar certo para você. Você vai ter que pegar e vai ter que focar num ponto e vai ter que ir até conseguir massificar. Quando você começar a massificar, você vai estabelecer um senso crítico, que a gente vai olhar mais à frente, tá certo? Aí, nesse ponto do senso crítico, você pode olhar uma ou outra para fazer uma comparação crítica. Uma comparação crítica, tá certo? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. O segundo passo, né, do planejamento. Qual é o segundo passo, professor, do planejamento? Organização antecipada. Antecipada. Por que, professor, que é importante? Cara, isso aqui, para mim, foi o que conseguiu, assim, me fazer concentrar, me fazer focar mais. O que eu fazia? Pegava o material que eu ia ver no dia anterior. Dia anterior ao estudo. Anterior ao estudo. Tá? Vão anotando, tudo que eu estou falando aqui para vocês é relevante, tá? Tudo que eu ia ver na segunda-feira, no domingo de noite eu já deixava tudo separado, certo? Já imprimia PDF, já imprimia resumo, que às vezes tem o resumo na aula também, já imprimia as questões que eu ia responder. Eu sou muito de papel, eu sou muito físico, eu não gosto assim, eu vou estudar só PDF digital. Não, não consigo, eu não consigo, tá? Então, eu já imprimia tudo, aí fazia assim, segunda-feira eu vou estudar isso aqui, já está separado. Quando eu chegava, que eu só tinha 3 horas diárias de estudo, quando eu chegava, já chegava cansado, eu começava a estudar 9h30 da noite, chegava, já estava tudo na minha bolsa, só fazia puxar. Vou começar por aqui. Aí estava aqui meu cronograma e eu começava a marcar o tempo, certo? Então, é de extrema importância você se organizar antecipadamente. Porque se você chegar no horário, vamos lá, 3 horas de estudo, na segunda-feira, aí na segunda-feira você trabalha. Aí quando você chega do trabalho, você vai organizar seu material, é no mínimo, 30 minutos para você entrar na aula, nas aulas, nos blocos, baixar os PDFs, imprimir os PDFs, imprimir os exercícios, separar resumo. Então, pelo menos 30 minutos você já perdeu. Das 3 horas, você vai ter 2h30. E se for botar horas líquidas, você não vai chegar a 2 horas. Então, aí você está dispersando o tempo necessário para você conseguir bater sua meta, tá? Então, a organização antecipada, para mim, é um dos pontos principais, certo? É um dos pontos principais, ok?
Quem aí tem dificuldade em se organizar também, levanta a mão, né? Levanta a mão. Cronograma semanal. Pronto, professor. A meta, vamos ver aqui, ó. Meta, ela tem que ser diária. Diária. Certo? Meta diária. E essa meta diária vai se converter em o quê? Em uma meta semanal. Semanal. E futuramente será mensal. Eu não gosto, tá? Particularmente, eu não gosto. Tenho nada contra, mas eu não gosto. Eu uso muito essa daqui para chegar nessa daqui. Ok? Como assim, professor? Para você estabelecer, é um passo de cada vez. Você não vai subir a escada subindo 6 degraus de uma vez. Você vai subir degrau por degrau. Então, as metas diárias é um degrau, ó. Diária, 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 diária. Quando você vê, você fechou a semana aqui, ó. Você fechou a semana. Ou seja, semana. Semana. Você fechou aqui a semana, tá? Então, se você fechou a semana, se você bateu as metas diárias, você bateu a meta semanal, consequentemente. Tá certo? Consequentemente, você bateu a meta semanal. Ah, professor, mas a meta mensal, por que você não gosta? Eu gosto de fazer o alicerce, tá? Com memória a curto prazo. Para a gente chegar à memória a longo prazo, já está tudo massificado na sua cabeça. Por isso que eu não gosto da meta mensal. É mais fácil de se sabotar uma meta mensal. Pô, se você estabelece uma meta diária, você vai ter que bater naquele dia. Você não vai poder deixar para outro dia. Se você deixar para outro dia, você já furou a semana. Mas um mês, por exemplo, você bota 2 horas diárias aqui. Você estuda 5 horas, 5 vezes na semana. Então, você multiplica por 5. Aqui já vai dar 10 horas. Não é isso? 10 horas por semana. O mês tem, nesse caso, 40 horas mensais. Aí você pega, estipula 40 horas mensais de estudo. Aqui você pega, estipula 3 horas diárias. Aqui na semana, consequentemente, vai ficar o quê? 12 horas, não é isso? 15 horas. 15 horas. Ou seja, você vai perder quase uma semana aqui na meta mensal. Por isso que eu gosto da meta diária para atingir a semanal. Deu para entender, pessoal? Vão passando feedback. Já estou falando demais e vocês tudo calado. Vamos lá. Metas diárias. Eu acabei de falar. Como a gente já falou, a gente pode passar para frente, certo? Metas diárias. Por quê? Porque você estipulando essas metas diárias, 2 horas de teoria, mais 30 minutos de exercício. Exercícios. Não adianta você usar a teoria e não praticar, tá? Lembre-se disso. 2 horas diárias, mais 30 minutos de exercício. Totalizando, 2 horas e meia. Para quem tem 3 horas, estuda 2 horas e meia e 30 minutos de exercício, tá? Então, quando você chegar na sua semana, fechar a semana, você vai ver a quantidade de horas que você estudou. E se você bater semana por semana, você vai ver a quantidade de horas que você bateu no mês. Você bateu no mês, tá? Então, isso se torna macro, ao invés de você estipular uma meta mensal. Ah, minha meta mensal é estudar 30 horas nesse mês. Cara, isso aqui você vai furar, porque você vai dizer o quê? Hoje eu não estudei, eu estudo 2 horas por dia. Hoje eu não estudei. Amanhã eu vou estudar 2 horas e meia. Aí chega amanhã, você estudou meia hora. Você atingiu aqui, só que ficou meia hora para cá. Aí, para você pagar meia hora para cá, você tem que botar 1h30 daqui, 1h30 daqui e mais meia hora daqui. Ou seja, se tornou 2 horas. Para você bater a meta, você tem que estudar 4 horas. E isso vai se acumulando. Isso vai se acumulando. Aí, quando você vê, já está tudo acumulado, já está tudo perdido, você já se desespera, você já chora, aí começa a entrar em depressão, aí tome pau em vídeo motivacional. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Tá certo? Então, muito cuidado com as suas metas. Estabeleça uma meta fácil de cumprir inicialmente. E, consequentemente, com o tempo, ela vai se tornando maiores, tá? O terceiro passo para o seu planejamento. Vamos entrar aqui na parte principal. Ó. Treinamento. O que eu disse para vocês? Treino
é diferente de jogo. Vamos para a minha área, a parte esportiva. Ó. Treino é diferente de jogo, certo? Você treina e na hora do jogo. O que pode acontecer na hora do jogo? Dá merda. Como assim, professor? Eu treinei, estou preparado. Eu treinei primeiro. Você treinou a sua estratégia. Com base em quê? No seu treinamento. Você estudou o seu adversário? Ah, eu vi um jogo ou outro. Então você já furou a estratégia. Já começa por aí. Segundo, você só treinando em um ambiente que não é real ao jogo, quando chegar no jogo, você pode acontecer o que a gente chama, né, no nosso trabalho. Você pode colar as placas. Você pode colar as placas. Uma coisa é você estar no stand de tiro, você está no stand de tiro, dando tiro no alvo, fazendo umas simulações, né? Defesa pessoal. Outra coisa é você estar fazendo missão na rua. Você entrar numa favela, entrar numa viela e você vê uma ameaça sacar arma para você e começar a troca de tiros ali. É totalmente diferente. Se é que vocês me entendem, né? A analogia que eu estou fazendo. Então, treino é treino, jogo é jogo. Como é que você vai fazer esse treinamento aqui? Professor, então a gente tem que usar a parte teórica. Usa a parte teórica. Todos os dias. Todos os dias. Certo? Junto com a parte teórica, exercícios. Exercícios. Todos os dias. Juntando esse com esse. Tá? Revisão, professor. Revisão. Você pode tirar uma vez na semana para fazer a revisão de tudo, tá? E simulado, professor? Simulado, a gente vai fazer quando bater isso aqui, ok? Eu estudei a parte teórica? Estudei. Eu fiz exercícios? Fiz. Fiz pelo menos uma revisão? Fiz. Então, estou preparado para o simulado. Simulado é o quê? Uma simulação da prova. Você não vai pegar o seu simulado, levar para casa, deitar na rede e fazer o seu simulado. Não vai fazer isso. Você tem que sentar numa cadeira. Não estou dizendo que você vai ter que ir para um colégio fazer. Não. Você senta na cadeira, você bota o cronômetro, você fica em silêncio, você não pega em celular, você tenta não levantar para ficar indo ao banheiro. Faça tudo isso antes, tá? Faça tudo isso antes. O que eu fazia antigamente? Pegava o simulado, respondia português, aí parava, assistia um vídeo, bebia uma água, fazia um café, depois eu voltava. Aí respondia direito constitucional, por exemplo, constitucional e administrativo, parava, ia lá no banheiro, lavava o rosto. Cara, não pode fazer isso. O simulado é para você simular. Para quando você chegar na sua prova, evitar colar as placas. As placas. E outra, tenha na sua preparação, né? Prepare-se para o ruim. Porque se o bom vier, é lucro. Se o ruim vier, você já está preparado. Então, prepare-se para o ruim. Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que me preparar para ficar sofrendo? Sim. Ou você acha que você vai estudar e vai passar no seu primeiro concurso? Eu acho difícil. Dependendo de como você estuda, dependendo da sua rotina, eu acho difícil. Porque é uma sucessão de reprovações, sucessão de estudos, de estratégias, até você conseguir chegar à sua aprovação. Tá certo? Eu penso desse jeito. Se alguém estiver pensando diferente, a gente vai aqui conversar, vai debater, tá? Só expor o ponto de vista, tá ok? Eu comecei a estudar em 2012, eu passei em 2017, só. Tá certo? Vamos lá. Deu para entender mais ou menos como é o treinamento, né? É de extrema importância ter o treinamento diário e ter o treinamento semanal. Como assim, professor? Treinamento diário. Todos os dias você responder aqueles 30 minutinhos, pelo menos, né? Dos seus exercícios, do que você está vendo no dia. E no final da semana, você fazer um simulado, para poder treinar o que você viu na semana. Agora, se você furar a semana todinha, simulado você vai levar pau. Vai levar pau. Aí vai começar a se desesperar, aí vai começar de novo.
começa a se desesperar, ai meu Deus, isso aqui não é para mim, aí começa a chorar, aí começa a entrar em depressão, olha o ciclo. Aí começa a assistir vídeo motivacional, aí depois já fica desesperado, aí começa a semana, acontece um imprevisto, aí não consegue estudar na segunda, acumula para terça, aí quando você chegar na terça, já vai estar tudo acumulado, você não vai conseguir bater a meta, empurra para a quarta, aí chega na quarta, você se desespera, já pega logo uma dor de garganta, fica doente, aí não estuda na quarta, na quinta-feira você está com febre, na sexta-feira você está recuperando, quando pega tá lá, o gigante, cheio de coisa para você. Aí você desiste. Cara, isso aí é um efeito cascata. Todo mundo passa por isso. No início, todo mundo passa por isso. Até se tornar tranquilo. Até se tornar tranquilo. É o mundo caindo nas suas costas aqui e você, cara, já estou preparado com esse sofrimento todinho. Já estou preparado. Eu ia estranhar se fosse algo bom, mas como é algo ruim, eu já estou preparado. E continua. Por isso que eu falo, prepare-se para o ruim. Que o bom vem como consequência. Tá? Olha aí a frase. Anota a frase. Correção de erros, está aqui, ó. Isso aqui também para vocês levarem de aprendizado. Caderno de erros. Caderno de erros. Como assim, professor, esse caderno de erros? Caderno de erro, pessoal. Vocês não vão fazer todos os dias aqueles 30 minutinhos de exercício, né? Então você vai pegar os erros diários. Erros diários. E colocar onde? No caderno de erros. Ah, professor, eu pensava que quando eu terminasse os 30 minutos de exercício, eu visse lá, se fossem 10 questões eu errasse 5, eu voltaria para poder tentar acertar as 5. Não é assim. Passa para frente, cara. Passa para frente. É um ciclo. Você vai voltar por ali de novo. Você vai entrar numa mata, você vai entrar numa floresta. O que, é que você tem que fazer primeiro? Se você entrar feito louco, você, quando voltar lá, você não vai conseguir ver nada. Você não vai saber para onde você foi e de onde você veio. Agora, se você pegar, antes de você entrar nessa mata, né, você verificar a região, pega lá, entra no Google Earth, né, e olha lá por cima, verifica toda a região. Quando você for, você já vai ter um conhecimento vago, mas vai ter. Aí você pega, vai com seu facão, você vai abrindo caminho. Vai abrindo caminho, vai abrindo caminho. Ou seja, você abriu aquele caminho para chegar do outro lado. Quando você for na terceira vez, o caminho vai estar lá. Não vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil. Tá certo? Vai ser mais fácil. Essa é a analogia que você tem que levar. É isso que acontece no nosso cérebro, sabia? Quando a gente estuda, as sinapses, né? As sinapses do cérebro, elas deixam um certo rastro. E esse rastro, eu tenho muito como, assim, por analogia, esse rastro é como se fosse um caminho de mato. Não sei quem já morou no interior, eu morava no interior, eu sei como é que é. Aquele caminho era um mato fechado, mas de tanto o pessoal passar por ali, o mato não subia mais naquele ponto que o pessoal andava. Passava bicicleta, passava gente andando, certo? Então, naquele ponto não subia mais mato. Como é que você conseguia chegar do outro lado? Podia ser 1, 2, 5 quilômetros, mas nesse caminho você ia continuar seguindo. É assim que funcionam os seus estudos. Você vai ter primeiro uma visão ampla. Você vai passar pelas matérias que você não tem conhecimento e não pode se desesperar. Passe por elas com naturalidade. É a primeira visão, certo? Passou por elas, conseguiu bater a meta do dia, segue em frente. Porque se tu vê que está errando no início e se desesperar, você não vai evoluir. Português, professor, eu peguei português. De 10 questões, eu errei 8. Tem algo de errado? Tem, porque você está iniciando. Separa essas 8 e bota no seu caderno de erros. Aí segue em frente. Aí na terça-feira eu vi raciocínio lógico. De 10 questões, eu errei 9. Separa e segue em frente. No final da semana, você tira um dia para você corrigir esses erros diários. Você volta lá na matéria de português somente aonde você errou, para poder saber qual foi o motivo do seu erro. Aí você revisa aquele ponto para poder você acertar na próxima. Aí quando você voltar no próximo ciclo, eu tenho certeza que se você fizer isso, você já não vai mais errar. Aí de 10 questões, você erra 3. Porra, mas ainda errei 3. Mas olha a evolução que você teve. Olha a evolução que você teve. Você errou 3 somente. No início, você errou 8. Você teve uma melhora gigantesca. Então, você não pode se desesperar inicialmente. Deixa as coisas fluírem. Se você não deixar, você vai ficar com amarração. Tá? Então, é assim que funciona. Com essa analogia dessa mata,
é que funciona o quê? O seu resumo. O seu resumo. Quando você for fazer o seu resumo, você vai fazer dessa forma. Você vai ter a visão ampla. Para você ter uma visão mais estreita, pontos de referências, caminhos, o que é que vai acontecer? Você está fazendo o seu resumo. Você chegou na mata pela segunda vez e falou, não, para eu não passar por todo esse aperreio de novo, eu vou começar a abrir esse caminho aqui até chegar do outro lado. Então, ali você já fez o seu primeiro resumo. Quando você voltar a terceira vez nessa mata, você já vai ter esse resumo. Aí o que é que você vai fazer para melhorar? Não, eu já fiz isso aqui, eu já sei qual é esse caminho, mas eu não sei o que é que tem ao redor. Eu sei que aqui tem uma árvore grande, essa aqui tem uma árvore pequena, essa aqui tem a porra de uma cansanção que eu bati aqui, uma urtiga, fiquei me coçando todinho. Então, aqui você vai fazer o mapa mental. Você está percebendo que é um caminho a seguir? Esse mapa mental vai servir para quê, professor? O mapa mental é como se fosse um resumo do resumo, ilustrado, tá? Ilustrado. Quando você lê o mapa mental, você vai lembrar de quê? Do resumo. E quando você lembrar do resumo, você vai lembrar do quê? Da matéria. E o que é que faz a gente ter uma maior evolução? Os erros. Eu tenho certeza que se você acertar uma questão, você acertou, você não vai ter mais interesse em voltar nela. Agora, erre uma questão. Fique fora de um concurso por causa de duas questões, por exemplo. Nunca mais você vai errar aquelas duas questões da matéria que te deixou fora. Nunca mais. Por quê? Porque você vai pegar ranço, vai pegar ódio e vai estudar aquilo ali com o ódio que você tem no coração. Como se fosse a última coisa que você fosse fazer na vida. Entendeu? Vamos seguir, eu estou me prolongando muito. Vocês não estão parando, né? Despertar o senso crítico. Como é que eu vou despertar o senso crítico? Quando você fizer a sua leitura, você vai ver aqui e vai falar, não, mas peraí. Por que isso aqui é uma exceção? Ah, é porque na regra ele restringiu esse ponto. Já na exceção, ele abriu precedente para isso e para isso. Esse é o senso crítico. Eu errei a questão, mas por que eu errei? É uma pergunta. Senso crítico é você estudar se perguntando, certo? Você estudar se perguntando, ok? A lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Aí eu te pergunto, a lei retroage? Sim ou não? É rápido, a lei retroage? Sim ou não? Aí você vai dizer, a lei não retroage, salvo para beneficiar o réu. Se você não despertar o senso crítico, você vai dizer, não, a lei não retroage, segundo a lei. Mas por que não retroage? Ele não tem um salvo, se for beneficiar o réu? Ah, mas aquilo ali é uma exceção, ele só perguntou genérico. Olha aí, você já está vendo pelo em ovo. Então, esse senso crítico serve para isso, tá? Estude se perguntando. Você não lembra da época do colégio? Eu lembro da época do colégio, que a professora chegava a ler esse texto e faça um questionário acerca desse texto. Principalmente história. Lê esse capítulo e elabore 5 questões desse capítulo. Então, ali você era lendo e já despertando esse senso crítico para poder você conseguir entender melhor. Isso vai fazer você evoluir bastante, tá? Você tinha que falar logo da professora de história, né? Ó, tá vendo? Principalmente em história, viu? Principalmente em história. Muita dificuldade. Vamos lá. Quando o bichinho quiser passar, a gente vai passar. Bora. Pronto, foi. Termômetro de vulnerabilidades. Professor, você bota cada coisa, eu não sei que diabo é isso. Gente, isso aqui é com base em toda essa etapa que a gente conseguiu seguir até chegar aqui, é fácil. Por quê? Porque aqui você vai saber onde é que você está mais fraco. Mais fraco. Você vai saber onde é que você está mais forte, consequentemente. Você vai saber onde é que você tem mais dificuldades. Você vai saber onde é que você tem mais facilidade. Enfim, é um termômetro que você vai fazer o seu estudo. Com base em quê, professor? Com base na sua teoria, com base na sua meta diária, com base na sua meta semanal, que foi estabelecida pela meta diária, com base nos seus exercícios, com base no caderno de erros, que vai fazer você montar o seu termômetro de vulnerabilidade, certo? Nesse ponto é onde você tem maior dificuldade. Se você faz questão de raciocínio lógico e não consegue evoluir, você tem dificuldade em raciocínio lógico. Aí o que você vai fazer na sua estratégia? Aumentar o tempo de estudo do raciocínio lógico e reduzir o tempo aonde você tem mais facilidade, tá?
Basicamente isso. Vamos seguir, que a gente vai já estourar o tempo. Vão já me chamar aqui. Disciplina e rotina, de extrema importância. O nome já diz. Você tem que ter disciplina e tem que ter essa rotina. Se não tiver, não dá certo. Não dá certo. Olha aqui. Manter a pegada. Não adianta você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando você começa a sentir a evolução, aí você dá uma paradinha aqui. Ah, eu fiquei doente, professor. Quando eu voltei, demorei 10 dias, aí você vem para cá. Mas eu vou continuar. Aí continua. 1 mês, 2 meses, o edital não aparece. Ah, professor, deu uma parada porque eu estava cansado já, os meus colegas me chamando para beber, e eu não conseguia ficar mais parado, e o edital não vem agora, então vou parar aqui. Aí você dá uma parada. Se você não voltar, ó, para onde é que você vem? O início. Você passou do início. Por quê? Porque aqui você ainda tinha a vontade. Aqui você não tem mais aquela pegada. Então você tem que manter a pegada. Professor, mas aí eu estava estudando, aí veio o edital. Aí eu fiz a prova. Levei porrada. Eu não aguento não, professor. Entrei em depressão. Eu vou parar de estudar. Não, isso não dá para mim. Aí aqui passou 6 meses. Rapaz, eu vou estudar agora que eu vou passar. Eu vou passar agora, vou estudar. Aí o edital não veio. Aí você vem. Olha aí o que acontece com você. Isso aconteceu comigo. Normal, é normal. Mas o que eu falo sempre, se você começar aqui com seu foco, com seu objetivo traçado, lembra que eu falei lá no início, você estabeleceu sua meta, você está fazendo tudo bem direitinho, você começa aqui, chegou uma prova aqui, reprovado. Aí o que eu disse para você? Prepare-se para o ruim, porque o bom é consequência. Reprovado é ruim? É, você fica um dia na fossa, mas aqui não vai interferir. Você vai voltar com mais vontade. Não, porque está chegando próximo. Aqui, ó, reprovado. Porra, eu tô só levando porrada. Mas eu vou conseguir. E vai. É desse jeito que funciona. Tá? É desse jeito. Por isso que eu digo que é pedra de morro acima. Se você está carregando uma pedra no morro aqui, você está carregando essa pedra. Ah, é isso, professor? Ah, eu sei não. Você está carregando essa pedra. Se você parar aqui no meio, ela vai descer. Se você ficar parado aqui, ela vai pesar mais, certo? Então você tem que empurrar. Você tem que empurrar até chegar aqui na sua aprovação. Se você chegar bem aqui, professor, eu estou nos excedentes. Eu parei porque eu estou nos excedentes. Aí vem o outro concurso aqui, ó. Você não entra como excedente e você não se prepara para o que está aqui, bem aqui pertinho. O que vai acontecer? Vai desmoronar, tá? Então isso é fato. Ok? Mantenha a pegada. Depois de traçar a sua meta, mantenha a pegada. Certo? Vamos seguindo. Motivação. Pessoal, isso aqui, como eu digo, é igual o professor Lucas falando, né? É igual o professor Lucas falando. É igual banho, você tem que tomar. É todos os dias. Depende da pessoa, né? Depende da pessoa. Né? Todos os dias você tem que ter. Por quê? Porque isso aqui vai salvar você quando você estiver com a mente cansada. A minha motivação maior não era somente vídeos motivacionais de outras pessoas que passaram por isso, não. A minha motivação maior era as contas chegando, por exemplo, e eu não ter dinheiro para pagar, tá devendo Deus e o mundo, não ter nem como sair de casa, porque não tinha como sair, não tinha dinheiro de ônibus, entendeu? Então, você tem que ter uma válvula que vai fazer você se motivar. Professor, minha motivação é ser concursado. Isso aí, cara, sinto muito, mas essa motivação é um pouco pequena. Você tem que ter uma ambição maior. A minha motivação é ser concursado, ganhar bem, ter a minha estabilidade, comprar minha casa. Aí sim. Aí sim. Quanto mais você vai subindo, maior vai ficar a sua preparação. Tá certo? Então, motivação de extrema importância. Vai lhe levantar nos momentos mais difíceis, tá? Tá aqui. O concurso, o anterior, foi dessa forma. É com base nisso aqui que a gente vai montar a estratégia. O que eu disse lá na frente? Conhecer o edital. Você conhecendo o seu edital, você vai montar a sua estratégia da forma correta. Por exemplo, eu sei aqui que português vão ser 12 questões e olha aqui o peso. Então aqui é peso 2, porque é diferente das outras, tá? Então vou ter que dar mais atenção aqui
vou ter que dar mais atenção aqui, legislação especial, e vou ter que dar mais atenção aqui, conhecimentos específicos. Tá vendo a importância? Por quê? Porque todas elas são 1,5 ponto. Ah, professor, então o restante eu posso deixar. Negativo. Você tinha que atingir um padrão. Aqui, ó. Você tinha que atingir, certo? Pelo menos 50% disso aqui. Você tinha que atingir 9 pontos aqui, você tinha que atingir 1,5 aqui, que diga-se de passagem, essa aqui foi de menor peso e foi a que derrubou mais. Por quê? Porque o pessoal não estudou. Ah, é menos peso, não vou estudar. Tá aí o que aconteceu, tá? Aqui tem que acertar 5 pontos, aqui 5 pontos, aqui 7,5 pontos, ou seja, 50% em todas. Se você não atingir o perfil da banca, você não passa. Ou seja, será que é o mais inteligente que vai passar sempre? Não. Porque se fosse assim, os bacharéis em direito passariam nesses concursos. Por quê? Porque olha aqui, legislação especial, conhecimentos específicos, que é da área do direito, é peso 2. E nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Ok? Então, com base nisso aqui, que a gente vai montar o nosso plano de estudo. Com base nisso aqui, a gente monta o nosso plano de estudo, tá certo? Aí, como é que eu vou botar aqui? Professor, como é que eu posso montar aqui, segundo, por exemplo, tá, pessoal? Por exemplo, é só para servir de exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vai do seu critério. O que eu colocaria aqui? Português. Português. 2 horinhas e 30 minutos de exercício, certo? Professor, eu consigo estudar 2 matérias por dia. Você acrescenta, você acrescenta. Você acrescenta aqui. Eu não acrescentaria agora, mas se você quiser, você poderia acrescentar conhecimentos específicos, que também tem um peso 2. Conhecimentos específicos, 2 horas mais 30 minutos. Na terça-feira, eu já colocaria conhecimentos específicos, que tem peso 2, né? Conhecimentos específicos. Do mesmo jeito. Aqui embaixo eu poderia colocar o quê? Poderia colocar direitos humanos, poderia colocar legislação especial, por exemplo, legislação especial, que também é peso 2. Ou seja, você vai montando a sua estratégia de acordo com o edital. De acordo com o edital, certo? Informática, direitos humanos. E com base nisso aqui, pessoal, num primeiro momento, com base nisso aqui, aí o que eu fazia? Final de semana eu colocava o quê? Caderno de erros, mais questões, certo? E domingo eu tirava para simulado e correção do simulado. Correção. Tá entendendo como é que a gente pode fazer? Então, isso aqui tudo são estratégias. E aqui, no primeiro momento, ó, primeiro momento. Aí eu vou perceber que eu já estou com mais facilidade em conhecimentos específicos. Mais informática, eu ainda estou com dificuldade. Aí aqui na segunda semana, digamos, ao invés de botar 2 horas e meia aqui, eu boto 1 hora e 30. 1 hora e 30. E aqui, ao invés de ser 2 horas e meia, eu coloco 3 horas para tentar diminuir, tentar mitigar essa dificuldade. É assim que funciona um termômetro de vulnerabilidade, tá certo? É dessa forma. Tem gente que gosta de estudar assim. Eu já estudei muito assim, mas também tem uma segunda forma de estudar, tá? Tem uma segunda forma de estudar. Por que que eu não gostava muito desse? Porque a gente fica muito preso, tá? A gente fica muito preso. Aí eu passei a usar esse tipo aqui. Por quê, professor? Qual a diferença? Português, vou dar um exemplo. Português, aí vem informática, vem conhecimentos específicos, vem direitos humanos, vem legislação especial. Isso do concurso anterior, tá? Legislação especial e direito. Era desse jeito. Peso 2, boto maior tempo, 3 horas. Peso 1, 1 hora e meia. Isso a primeiro momento.
3 horas, 1h30, 3 horas, 1h30, certo? Por que eu gostava? Porque era para seguir assim, ó, igual um relógio. Professor, qual é a minha meta? Minha meta é só essa daqui. Ah, eu tive facilidade. Eu tive facilidade, então passa para cá. Professor, continue com facilidade, passa para cá. Já naquele outro, não. Você fica muito preso. Você fica muito preso. Você sempre começa aqui onde você parou. Lá no outro, você tem que pular o que você parou. Tá? Você tem que pular. Por exemplo, na segunda-feira, eu estudei essas duas matérias na segunda. Terça eu não estudei. Quarta eu vou estudar de terça. A sensação que dá é você fazer isso. Por isso que vai desencontrar tudo. Já nesse aqui, você vai rodando. Você vai rodando, é uma ciranda. Português está aqui, português vai estar aqui de novo. Você já está vendo ele aqui, você vai seguindo. Ah, mas aqui conhecimentos específicos eu não estudei. Eu posso estudar no outro dia? Posso. Por quê? Porque aqui eu não prendi ao dia. Você está vendo, ó? Eu não prendi ao dia. Lá no outro eu prendi ao dia. Aqui eu não prendi ao dia. Isso aqui é um ciclo, tá? O outro é um plano de estudo, esse aqui é um ciclo de estudo, tá ok? Então, a diferença basicamente é essa. Pessoal, vocês não têm nenhuma pergunta, vocês vão esperar passar esse momento para depois ficar cheio de dúvida. Eu não estou acreditando nisso, não. Tá? Eu botei 2 exemplos básicos para vocês, como é que a gente deve se preparar no caso de ler uma letra de lei, por exemplo. Ó, o exemplo 1. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Você tem essa primeira leitura, tá? Direito penal aqui. Aí você vai, como é que você vai ter o senso crítico, como é que você vai fazer para tentar resumir essa leitura? Você vai com calma. Considera-se praticado o crime no momento, ou seja, se ele está falando de momento, você já vai dizer o quê? Que isso aqui é o tempo. Tempo do crime. Não é isso? Se é um momento, é o tempo. Momento da ação ou da omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o crime é aqui, ó. O que importa aqui nessa letra de lei? Que o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão. Acabou-se. Acabou-se. A sua leitura acabou. Você já sabe aqui que é o tempo, certo? Aí a questão te dá 3 teorias: teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade, ou teoria mista, que se chama, né? Teoria mista. Aí você vem para a leitura. O crime é praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aí a teoria do resultado você já sabe que não é. Pô, como é que pode ser a teoria do resultado se aqui, de acordo com a leitura, ainda que outro seja o momento do resultado? Você já tira aí, você já mata aí. Teoria da ubiquidade, a teoria mista, né? A teoria mista. O crime pode ser considerado tanto no momento da ação ou da omissão, ou no momento do resultado. Aqui leve-se em consideração o resultado? Não. Ainda que outro seja o momento do resultado. Você já corta. Então aqui você já sabe que está falando do tempo do crime e você já sabe que a teoria é da atividade. Por quê? Porque só importa o momento que cometeu o crime, que ocorreu o crime. Tá vendo como a gente faz a leitura? Daqui já faz um resumo e daqui a gente já faz um mapa mental. Tá certo? Então, é dessa forma que você tem que abordar a letra de lei para poder tentar fixar, tá bom? Ah, professor, mas você tem muita facilidade. Eu não tenho essa facilidade, meu amigo. Eu acabei de falar que eu tenho déficit de atenção. Tenho facilidade, não, é prática. É você estar praticando, tá? É você estar praticando. Outro exemplo, do mesmo jeito. Considera-se praticado o crime, ó. Praticado o crime. Você já sabe que está falando de crime, tá? Você sabe que está falando da prática de um crime. No lugar. Opa! Lugar. Lugar. Então aqui a gente está falando de quê? Lugar do crime. Local do crime. Lugar do crime. Só nessa primeira leitura. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão.
Aí você grifa. No todo ou em parte. Olha aqui a importância. Professor, então, é considerado o local do crime onde ocorreu o crime? Sim. Mas se onde ocorreu a tentativa também é considerado o lugar do crime? Sim, porque ele ocorreu em parte. Ele iniciou ali, mas ele não finalizou ali, tá? Bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, ele falou no lugar do crime e ele falou no resultado do crime, tanto no lugar quanto do resultado. Então, a gente tem duas coisas aí falando. Se a gente tem duas coisas, aí ele te dá a teoria da atividade, ele te dá a teoria do resultado e ele te dá a teoria mista. A gente tem duas coisas aí falando. Primeiro, o crime é considerado aonde? No lugar onde ocorreu a ação ou a omissão. Parou por aí? Não. Se o crime não conseguiu ser finalizado ali, no todo ou em parte. Só uma parte do crime aconteceu ali e a outra aconteceu em outro canto. Onde é que é o lugar do crime? Ou ali ou no outro canto. Tá? Bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Eu dei 10 tiros no cabo para o cara morrer no centro, o cara foi morrer na aldeota. Onde foi o crime? Está aqui, no centro ou na aldeota. Então, nesse caso, a teoria que fala sobre o lugar do crime é da atividade? É só onde ocorreu a ação ou a omissão? Não, negativo. É onde ocorreu o resultado? Também não. Pode ser. Então, se pode ser, é a teoria mista. Tá? Alguém? Falaras? Bora seguindo. Alguém está com o microfone aberto aí? Deu para entender, pessoal? Deu para entender isso aqui? Vocês chegaram até aqui, conseguiram absorver alguma coisa? Se conseguiram, pelo amor de Deus, me diga alguma coisa aí. Está aberto a perguntas, está aberto a conversas, sugestões, tá? Pronto, aqui a gente encerra, tá? Eu espero que vocês tenham perguntas aí. Pode falar. Na verdade, não são nem perguntas. Eu acho que cada um vai se identificando na medida em que vai passando todo esse processo. Aí vai passando como se fosse uma linha reta, né? Sim, Desse processo. Onde que você está errando, o que é que você está fazendo e o que é que você precisa fazer. Porque o intuito é esse, eu acho. É você minimizar esses erros para que você não cometa eles depois. E eu já como tu, mapeei os meus. como tu falou, é uma linha, é uma sucessão de fatores. Se é uma linha, é uma sucessão de fatores, precisa de quê? De dar um andamento. Para eu dar um andamento nessa linha reta, eu preciso minimizar os erros, como você disse. E para eu minimizar os erros, eu preciso de quê? De estratégia. Para eu ter uma estratégia, eu preciso de quê? Uma rotina. Então, tudo que a gente falou vai se encaixando. São pequenas coisas que vão se tornando grandes coisas. Tá certo? Deu para entender aí, né? E Foi bem colocado. constância é o segredo, porque eu falo isso Constância e rotina. Isso mesmo. porque eu venho de uma outra carreira, né? Por exemplo, Uhum. até então eu não estudava para carreiras policiais, tu sabe. E a minha base era uma base diferente, tipo, as disciplinas de direito, como eu já até te falei. Aí, ou seja, hoje a minha preocupação não são as básicas, tipo, português, informática. Ah, essas é as que eu domino. Eu faço simulada, é de boa. Tipo, das 12 de português, eu erro no máximo duas. Com Então, certeza. as de informática, uma ou duas, no máximo também. Por Então, quê? Por que que vocês acham que nesse último concurso da Polícia Federal quase ninguém da área do direito conseguiu passar? Porque o que pesou foi justamente essas básicas. Então, as pessoas que estudam, por exemplo, para carreiras fiscais, se deram muito bem nessa prova. Por quê? Porque a estratégia que a banca traçou
foi justamente essa. Não vamos pegar no direito, por quê? Porque quem estuda para carreiras policiais gosta de estudar direito, principalmente direito penal. Então aí você começa a bolar sua estratégia. A dificuldade aí da Kelly, no caso, é direito. Mas se ela mantiver os estudos nessa carreira, ela vai se dar muito bem. Porque a parte básica ela já está com menor dificuldade. Eu nem digo dominar, porque a gente nunca consegue dominar tudo, mas você está com uma facilidade de aprendizado muito grande, você vem de outra área. Então você vai se dar muito bem, entendeu? Aí são estratégias reversas que a gente faz. A gente pega a sua parte ótima e vai tratando só com questões e simulados. E a parte ruim faz o macro, que é a teoria, é o exercício, é a revisão, e são os simulados. Eu já consigo ver uma evolução tão grande, sabe? Assim, é o que a gente fala de comemorar as pequenas vitórias, né? Por exemplo, Com certeza. quando você pega de cara essas disciplinas que você não tem nenhum contato, e o início é sempre muito complicado, porque vem um novo, né? Mas Sim, depois de você se familiarizar, e tudo que é novo gera desconfiança. Tudo que é novo gera uma certa rejeição então, inicial, um medo. Se você não passar essa barreira, tudo vai se tornar difícil. Tá falhando. Bom, a gente chegou até aqui, pessoal. Eu vou pedir só um pouquinho de atenção de vocês. Eu vou passar um vídeo aqui, tá? Coisa rápida, só para questão de motivação que a gente estava conversando, né? E esse vídeo eu levei para mim desde muito tempo. Desde muito tempo eu já levo ele, já trago ele para mim. Professor, mas você precisa se motivar sempre, sempre. Além de eu continuar estudando, no meu trabalho eu preciso de motivação, porque a parte psicológica mexe muito, tá certo? Então vou passar aqui coisa rápida, tá? Coisa rápida, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Diabo. Pronto, vou passar aqui para vocês, tá? Bem rápido. Só para vocês dormirem mais felizes, né? Creio eu. Vocês vão conseguir dormir mais felizes e mais motivados. Vamos lá. Vamos ver aqui.
Deu aí para perceber, né? Aí já é autoexplicativo. É a questão da disciplina, a questão da determinação, tá? Então, quis deixar essa mensagem para vocês, certo? E espero que vocês continuem na pegada, tá? Isso aqui é só uma parte inicial, a gente vai continuar com a nossa preparação, tá? Sempre focada, sempre com estratégias para vocês conseguirem atingir seus objetivos, tá ok? Então, deixo aqui meus agradecimentos para quem ficou, né? E vamos esperar o resultado. Vamos conseguir trabalhar até atingir o resultado, tá? E não se preocupem com o edital. Não se preocupem com a sua preparação diária. Beleza? Mais alguém para falar? Não? Não, prof. Eu só Vamos lá. sextou. Show de bola. Sextou, ainda dá tempo aí de aproveitar alguma coisa, né? Então, um abraço aí para vocês, certo? E até a próxima, se Deus quiser.